Esse vídeo está sendo gravado sobre a questão 5 da prova de TGP, a qual o professor nos deu um caso fictício, e com base nele a gente devia analisar os direitos que esse indivíduo reprovado no teste psicológico teria e os fundamentos, e indicar 3 fundamentos jurídicos seriam evocados para ajudar ele, né? Eu escolhi o princípio da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da legalidade. Como todo mundo sabe, o princípio da dignidade da pessoa humana ele é muito vago no ordenamento jurídico, mas mesmo assim eu escolhi ele. Eu peguei o artigo 1 da Constituição, inciso 3 e 4. Mesmo ele não tendo tendo um conceito no ordenamento jurídico, a própria Constituição faz referência ao mesmo no artigo 170. E esse princípio ele vai buscar a equidade, ele vai igualar uma equidade social. E, por exemplo, a pessoa reprovada aqui, só por não conseguir, por se impressionar com cenas violentas, suportar vulgaridades, não se emocionar facilmente e etc., ele não conseguisse isso, eu, como advogado dele, entraria por meio desse um dos princípios seria o princípio da dignidade da pessoa humana. Pois é o mesmo caso de alguém que vai ser reprovado só pelo IMC dele. Ele fez o processo todo, a prova toda, só reprovou aí, passou em tudo, prova escrita, se tiver prova oral, prova prática, tudo passou, mas não passou nesse teste. Eu entraria com o princípio da dignidade humana no artigo 1, inciso 3 e 4, e fazendo referência ao artigo 170 da Constituição, pois ele busca a efetividade da equidade. O outro seria o princípio da razoabilidade. Eu ia usar o artigo 2º da Lei 9.784 de 99, o qual diz que a administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Tá aí um dos motivos pelo qual eu escolhi a razoabilidade e a legalidade como os 2 últimos para complementar esses 3 princípios que seriam evocados para proteger o indivíduo. Pois a Lei 9.784 de 99, ela garante que a administração pública obedecerá tais princípios da legalidade e da razoabilidade. Por isso que eu escolhi o princípio da razoabilidade. E assim ele iria resolver esse conflito de valores, que seria o valor um requisito imposto pelo concurso, e o princípio, o direito que a pessoa teria de entrar com esse princípio da razoabilidade, pedindo para que ele pudesse ser aceito. O terceiro, que é o da legalidade, para mim, ele teve o mesmo motivo dele estar aqui, é o mesmo motivo da razoabilidade, pois o artigo 2º da Lei 9.784 garante que eles estarão dentro disso no processo público. Mas eu peguei também aqui o artigo 8 do CPC, por princípio da legalidade. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz entenderá os fins sociais, as exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e publicidade e eficiência. Tá, muito bem. Para esse concurso surgir, o edital dele teria que ser, às vezes, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana, como todos os outros princípios. Ele deveria obedecer os outros princípios, assim promovendo a maior equidade. Todos os 3 princípios que eu trouxe trabalham a equidade, pois essa pessoa, teoricamente, ela passaria em tudo, só reprovar nesse nesse psicológico, Aí ela teria acesso, na minha opinião, ela teria acesso e ganharia esse processo.
por meio dos artigos que eu trouxe, ou dos princípios que eu trouxe, e como consta no artigo 8 do CPC e no artigo 2º da Lei 9.784 de 99, garante legalmente o princípio da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da legalidade. O princípio da legalidade ele também é uma garantia constitucional e ele está no artigo 5º, inciso 3º da Constituição.